O nosso texto base para este mês de novembro é livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Eu quero ler mais uma vez com você os 5 primeiros versículos. Vou introduzir novamente, o passo a passo aqui do ocorrido, do acontecido, na visão dele. Vamos entender algumas coisas aqui e eu quero te aplicar, te jogar para o Novo Testamento. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Lê comigo aqui, Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Deus, esta é a tua palavra, e nela nós encontramos o testemunho dos teus feitos, e a direção para levar-nos à vida eterna. Mais uma vez nessa noite eu te peço, fala conosco, apesar do mensageiro, traga a sua mensagem, e leva-nos, Senhor, para o nível de aprofundamento no nosso relacionamento com o Senhor, e no entendimento da tua vontade, no nome de Jesus, amém, amém. Já falamos mais de uma vez acerca deste profeta, das visões estupendas que ele trazia para o povo, e desse momento, desse fato específico, essa visão do capítulo 47, quando o profeta diz que alguém lhe pega e lhe faz dar uma volta inteira ao redor da casa, para ver que debaixo da casa começou um fenômeno da natureza acontecer. Um rio começa a manar, fluir de debaixo da casa, debaixo do altar que havia na casa ali. E eles então, o profeta Ezequiel, sendo conduzido pelo outro, que veio da parte do Senhor, para lhe mostrar aquela visão, começa então a andar dentro daquelas águas. No primeiro momento, logo que aquela água flui, que aquela água mana ali debaixo do baldrame, do alpendre, do altar, ele é um rio singelo. É um rio estreito, bem raso, que o profeta chegou a dizer, eram águas simplórias, águas bem mínimas, que chegavam à altura dos meus tornozelos. E eu andei com aquele homem durante um período de 500 metros. Depois que passamos esses 500 metros, 1000 côvados, ele com um cordel de medir, mediu mais 500 metros, e nós caminhando dentro daquele rio. O rio agora é um pouco mais largo e um pouco mais volumoso. Nesta segunda medida, o rio tinha águas que chegavam à altura do joelho. No texto, Ezequiel diz que ele me fez passar, ou seja, o homem que estava acompanhando fazia com que Ezequiel, talvez até contra a sua vontade, o seu querer, a sua disposição, continuasse entrando o rio adentro. Mediu mais 1000 côvados, e a altura das águas agora chegava aos lombos, e o rio também já era mais largo.
E de a quarta vez, o homem mede o rio. Só porque Ezequiel diz que agora, nessa quarta medida, ele olhou e percebeu que o rio já está de veras enlarguecido, e também a profundidade do rio agora é uma profundidade que ele não consegue mensurar a medida. Ele diz: são águas profundas, águas que não dá para caminhar mais. Para continuar a nossa caminhada, os dois ali, era preciso atravessar a nado. Ezequiel agora chega, levado da parte do Senhor, ao ponto que o Senhor queria que ele chegasse, a um patamar de profundidade. Ele saiu da rasura e chegou à profundidade. Note que ele não simplesmente disse: eis que o homem me pegou e me levou ao rio, e o rio era profundo, tinha muita água, e agora eram águas muito caudalosas, e que era preciso atravessar a nado, porque o rio era grande. Não, Ezequiel, para chegar na profundidade da revelação que o Senhor lhe trouxera, foi preciso um passo a passo. Primeiro, águas rasas. Ele caminhou um período de tempo em águas rasas, e à medida que ele não deixou de caminhar, à medida que ele, esforçado pelo Senhor, animado pelo Senhor, continuou a caminhar, essas águas foram se aprofundando, até ele chegar na profundidade que o Senhor queria levá-lo. Quem está comigo aqui nessa noite, diga amém. Se Ezequiel, ao entrar naquele rio, estreito e bem raso, sentisse acomodado, está tranquilo, deixa eu ficar aqui mesmo, porque aqui tem segurança, eu sei onde estou pisando, eu estou vendo o caminho por onde eu estou andando, e aqui é bem tranquilo para eu estar. Ou se Ezequiel dissesse: eu quero ir logo para a profundidade, eu quero te dizer que com Deus, se você é alguém que quer dar ouvidos ao querer do Senhor e quer se permitir ser conduzido por Ele, existe um passo a passo na vida com Deus. Mas esse passo a passo é algo que você e eu precisamos estar atentos, porque para nós começarmos a nossa caminhada em direção ao profundo, e eu sei que você aqui nessa noite, como eu, está muito ansioso para chegar nessa profundidade dos mistérios desconhecidos que o Senhor tem para alguns, é preciso que nós venhamos dar esse difícil primeiro passo. A minha vida e a sua vida, em muitos momentos, nós deixamos de usufruir coisas de maior profundidade por medo de dar o primeiro passo. Iniciar essa caminhada, ela é difícil, ela é complicada. Se nós abríssemos nossas Bíblias aqui nessa noite, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, aqui logo no início desse livro, no capítulo 12, no versículo 1, veríamos o Senhor dizendo para Abrão o seguinte: ora, disse o Senhor a Abrão, sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abrão não era um jovem, um menino que estava pensando o que fazer da vida. Abrão já era um ancião. Abrão já tinha 75 anos de idade. Abrão já tinha sua esposa, suas finanças, sua segurança financeira, era um fazendeiro bem próspero, conhecido e respeitado na região onde ele morava. Agora o Senhor vem, chama esse homem chamado Abrão e diz: Abrão, só que Abrão não vê o Senhor, Abrão apenas ouve o Senhor, e quando ele ouve esse Senhor, o que ele ouve desse Senhor é: sai dessa segurança que você acha que tem, saia, deixe para trás a garantia que a sua parentela pode te oferecer, sai dessa terra, sai da tua parentela e vai.
dentro deste contexto, eu fico vendo Abrão voltando-se para o Senhor e questionando ele assim: vai, mas para onde? Senhor, eu estou pronto para te ouvir. O Senhor quer que eu deixe a segurança que eu tenho aqui, a tranquilidade que eu tenho aqui, a garantia que eu tenho estando aqui, e me manda ir. Mas o Senhor me manda ir para onde? Então vem a resposta de Deus para Abrão: eu te mostrarei. Olha aqui. Abrão, vai. Eu vou. Para onde? Não, vai. Não, para onde? Vai. Para onde? Enquanto você não der o primeiro passo, para eu ter certeza que você está disposto e até o final na caminhada comigo, eu não te mostro. Mas a partir do momento que você dispor e saber que nada do que você tem, nem mesmo a sua família e parentela, é segurança para você, e você está totalmente disposto a depender 100% de mim, a partir desse primeiro passo, Abraão, eu te mostro para onde é que eu quero te levar. Abraão recebeu o título de pai da fé, porque ele deixou tudo, ouviu o Senhor, deu o primeiro passo, e se tornou o pai da nação de Israel. Irmão, irmã, jovem, Abraão teve que decidir entre a segurança do que possuía e a incerteza de viajar sob a direção de Deus. Não é uma decisão fácil, não é uma decisão tranquila de se fazer. Se alguém disser que sim, ele está sendo extremamente hipócrita e religioso, talvez, quem sabe. Mas não é fácil, simplesmente você ouvir o Senhor e deixar algumas coisas e dar este passo de fé na direção do que Ele tem para nós. Senhor, para onde o Senhor está me levando? Eu estou te levando para um patamar onde ninguém ousou ir ainda. Abrão, onde você está é um lugar que há segurança, comodidade, são águas rasas. Abrão, onde eu quero te levar, há águas profundas, há mistérios desconhecidos, há abundância de tudo que eu tenho, sou e posso fazer por alguém. Abre Mateus capítulo 4, versículo 18, 19, 20, 21 e 22 para mim. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai, seguiram-no. Essa mesma, vou dizer história, esse mesmo relato nós encontramos nos evangelhos sinópticos, em todos os três. Em Marcos, no capítulo 1, nós encontramos essa história. E Lucas, no capítulo 5, nós encontramos também. Lucas dá mais detalhe do que como é que aconteceu. Olhe para mim, fique aqui comigo, e eu quero concluir com você. Diz a narrativa que Jesus chega à praia, o lago de Genezaré. Havia ali alguns pescadores. A multidão veio ao encontro de Jesus para ouvir a sua pregação e o seu discurso. Mas como a multidão ia comprimindo Jesus, ele pegou o primeiro barco. De quem que é esse barco aqui? Pedro diz: é meu. Você podia me fazer um favor de fretar? É barco Uber.
eu preciso fazer uma corrida. Entrando naquele barco, Jesus então fala para Pedro. Pedro lhe ouve dizendo assim: Pedro, pegue seu barco e vá para um lugar mais profundo. Está comigo? Tem alguém comigo aqui? Pegue este barco e eu vou com você, você comigo, vamos para uma parte mais profunda desse lago. Jesus falou com o povo, discursou ali, o povo ouvia ele, se expressando ali. Ao final do discurso, Jesus então vira para Pedro e diz: Pedro, joga suas redes, joga aqui desse lado. Lucas vai dizer que Pedro, seu irmão caçula André, seus 2 sócios, João e Tiago, filhos de Zebedeu, por quem Pedro e André também tinham um grande relacionamento paternal, e sua esposa Salomé, eram sócios de uma empresa de pescados. Eles tinham trabalhado a noite toda e não haviam pego um peixe sequer. Não havia pescado nada. Agora é hora de ir embora para casa. Uma noite sem dormir. O peso de lançar e recolher redes no mar durante toda a noite. E agora Jesus, que até então eles não conheciam, chega para ele ali um dito mestre da palavra, um professor, um advogado, que não entendia nada daquela arte da pescaria, chega para aquele homem cansado, exausto, depois de ter pedido ele para voltar com o barco para dentro do lago, fala: joga a rede. Pedro fala... No versículo 5 do capítulo 5 de Lucas, Pedro vai dizer assim: mestre, vou te falar um negócio. Trabalhamos a noite toda e nada conseguimos pescar. Mas, quer saber? Pela tua palavra, ou seja, pelo que o Senhor está dizendo, eu vou jogar essa rede. Jogou. E Jesus no barco. O barco balança, Jesus ali. Vamos recolher a rede. Pedro começa. E a rede vai ficando pesada. E vai ficando pesada. E vem muito peixe. E muito peixe. E agora Pedro precisa gritar: ei, Tiago, André, João, corre aqui com o barco, muito peixe está aqui, o meu barco não suporta, e eu vou precisar de... Vem, e eles vieram correndo, tinham trabalhado a noite toda, não tinha pego nada, agora o negócio estava salvo, haveria o que vender, o que comer, o que negociar, eles estavam tranquilos, vieram todos, e eles ficaram, No versículo 9 vai dizer que todos ficaram maravilhados. E o texto vai dizer assim, inclusive os seus sócios, Tiago e João, de ver aquilo. E Pedro então diz para Jesus: que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Então Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, vinde após mim, e eu vou te levar a uma profundidade que você ainda não conhece. Eu vou te fazer pescador de homens. Jesus tinha dito: Pedro, um especialista da pesca, um profissional da pesca. Ele não era um amador, ele não era um aventureiro. Jesus tinha dito: joga a rede aqui, e ele tinha pego. Agora Jesus diz: eu vou te fazer subir para um nível superior. Vou te fazer pescador de homens. Pedro diz: como é que é isso? Como é que faz isso? A prerrogativa para o próximo nível na vida de Pedro era só uma. Fala aí, Jesus. E Jesus diz para ele assim: vinde após mim. Não, mas dá uma dica. Primeiro passo. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Vai. Não, fala. Não. Primeiro passo. Deixa eu ver que você está pronto. Assim como Abraão esteve
para deixar aquilo que achava que tinha, sabia ou possuía, em direção ao muito maior, muito melhor, bem mais profundo, que eu tenho para você. Dá o primeiro passo. Resultado disso, não tem tempo. Nós temos em Atos capítulo 2, versículo 41, que diz assim: então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, de quase 3.000 pessoas. O que é isso? Depois que Jesus é assunto aos céus, e o Espírito Santo vem, Pedro, que estava ali no cenáculo, é recepcionado pelos judeus, dizendo: vocês estão bêbados às 9 horas da manhã. Eu já disse a respeito disso aqui, que o judeu não bebe até esse horário. Vocês estão embriagados. Pedro levanta-se no poder e na autoridade do Espírito Santo, começa-lhes a contar a história de Cristo, e a posição que eles têm na história, e na vontade, e no projeto de Deus. E eles viram para ele e diz: o que faremos, varões e irmãos? E Pedro então joga a sua rede, e ele agora começa a puxar a rede, e a pesca de homens é de quase 3.000 pessoas. Pedro poderia, naquela manhã, Abraão poderia ter continuado na sua segurança. Abraão podia ter continuado na sua garantia, na sua fazenda, com a sua velhinha, e ter morrido anônimo ali, na segurança do que te possuía. Pedro poderia ter rejeitado o chamado de Jesus. Olha, estou muito cansado, eu trabalhei a noite inteira, depois a gente se vê aí, pode ir lá, depois a gente se vê. Foi imediato. Ele poderia ter continuado a ser aquele Simão, truculento, impetuoso, pescador, na Galileia, e ninguém saber quem ele é. Mas por causa de um passo, um dia Deus disse assim: sabe quem eu sou? Quer saber quem eu sou? Vou te dizer quem eu sou. Eu sou o Deus de Abraão. O primeiro passo mais difícil de todos, o primeiro passo fez de Abraão referência para Deus. Deus, quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o que abre e fecha o caminho. Está meio difícil para vocês entenderem, vou explicar para vocês. Eu sou o Deus de Abraão. Diga glória a Deus. Pedro estava preocupado em pegar o peixinho para manter a sua vida, o sustento seu e da sua família, cumprir os seus negócios ali, as obrigações diárias da vida. Ele estava preocupado com isso, em ter um bom nome na praça, ser um empresário de nome. Mas por causa daquele primeiro passo, tão difícil de dar, aquele primeiro passo, ele não só teve um bom nome na praça, mas a Bíblia diz que na cidade santa, em cima de um umbral da cidade de Deus, vai ter o nome dele escrito. O Senhor quer te levar para o profundo, rapaz. O Senhor quer te levar para um lugar onde ninguém ainda foi. Ele quer te entregar o que Ele ainda não entregou para ninguém. Ele quer usar você de uma maneira que Ele ainda não usou ninguém. Ele quer te elevar de um modo que Ele ainda não elevou ninguém. Ele é um Deus criativo, e nessa noite Ele te chama: vamos para a profundidade. Sai da rasura, sai da segurança, sai da comodidade. Vamos em direção à profundidade. O que tem lá? O que tem na profundidade, quero eu te dizer, é aquilo que ele diz para Jeremias, quando ele diz: clama a mim. E como resposta ele diz:
eu vou te mostrar, eu vou te anunciar coisas grandes e firmes, que nem você e nem ninguém ainda sabe. O que tem na profundidade é o mistério de Deus. Tem alguém aqui nessa noite que está ansioso por mergulhar nesses mistérios de Deus, viver o melhor de Deus, uma virada, uma guinada na vida que ninguém vai ter como explicar. Abraão era um homem de 100 anos e o Senhor disse: eu vou suscitar de você uma grande nação. Vamos começar com 100 anos, mas isso não é possível. Aquilo que não é possível para o homem é possível para Deus. Onde o Senhor quer te levar depende do seu primeiro passo. Talvez você está aí há algum tempo na sua vida dizendo: Senhor, mas fala aí o que tem lá. Mostra um pouquinho do que é que há na profundidade. O que vai acontecer comigo na profundidade? Tem que me seguir. Tem que me seguir. Tem que dar o passinho. Vem. Vamos. 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 Essa é a palavra do Senhor para você nessa noite. Está esperando o seu primeiro passo. Aquele que está disposto a dizer nessa noite: eu vou começar a minha grande marcha em direção ao profundo de Deus, as coisas grandes e maravilhosas de Deus. Eu começo agora a minha marcha de incursão em direção à profundidade. Eu quero que você fique de pé aí no seu lugar mesmo. Tem que ser doido para fazer isso, rapaz. Tem que ser doido para fazer isso, rapaz. Tu vai ficando em pé porque os outros estão ficando em pé? Mas se há sinceridade na sua posição nessa noite, oh aleluia, oh aleluia. Feche seus olhos, feche seus olhos. Oh xaracanturiandalabás, oh vinde após mim, vinde após mim, vinde. Senhor, mas eu vou só. Não, eu te conduzo. Eu vou conduzir sua mente. Não é projeto pessoal, não é coisa da tua cabeça, não é desejo do teu coração. Eu é que te animo nessa noite, diz o Senhor. Eu é quem te animo nessa noite, diz o Senhor. Não olhe mais para trás. Não olhe mais para trás. Comece a navegar em águas mais profundas. Você vai começar a perceber essas águas subirem. Não se assombre. Não te assombre quando a água que estava lá no tornozelo de repente chegar à altura do teu joelho. Não te assombres quando essa água chegar à altura dos lombos. Não te assombres quando de um momento para o outro você tem que começar a nadar pela quantidade, a grandiosidade e a maravilha do rio que flui do Senhor na sua direção. Glória ao Pai,
glória ao Filho e glória ao Espírito Santo.